Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir uma das parábolas do Senhor Jesus. Muito interessante esse método, né, que o mestre usava para transmitir os seus ensinos. Ele contava historinhas. Aliás, o povo de Deus, eu acho que o povo em geral, sempre gosta de historinhas, né? E ele criava ou usava historinhas baseadas em fatos reais ou não, para ilustrar verdades bíblicas. E lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus conta a história de um casamento, onde 10 jovens, 10 moças, 10 virgens, estavam convocadas para ser as damas de honra. E, evidentemente, o casamento judaico, sobretudo naquela época, tem um rito diferente do nosso. Naquele rito, não se espera a noiva, se espera o noivo. E as virgens, então, foram para o local das bodas aguardar a chegada do noivo. Mas o noivo demorou-se a chegar. E 5 dessas virgens tinham azeite apenas nas suas lamparinas, não tinham azeite de reserva. E elas acabaram adormecendo por causa da demora do noivo e as lamparinas se apagaram porque o azeite acabou. Quando dá mais ou menos meia-noite, ouve-se o grito: chegou o noivo! E todas ficaram de pé e tinham que seguir o cortejo nupcial atrás do noivo, né, com as suas lamparinas. Mas 5 delas não tinham mais azeite para acender as lamparinas e pediram então azeite para as virgens chamadas de prudentes, que tinham azeite de reserva. Mas essas disseram: não, se nós dispusermos o nosso azeite de reserva para vocês, todas nós ficaremos sem. Então, vão e comprem o azeite e voltem correndo. E assim fazem as virgens chamadas nécias, vão à meia-noite, sei lá eu aonde, né, atrás de azeite, enquanto as 5 virgens prudentes acompanham o noivo. Quando as nécias chegam, a porta já está fechada e elas não podem entrar no local das bodas. Essa é a história que Jesus contou, provavelmente baseada em algum fato verídico, não sei, mas também pouco importa. O que interessa, na verdade, é saber o que essa história, o que essa parábola quer ensinar. De quem é que ela está falando? A quem o Senhor Jesus se refere quando fala das virgens prudentes e das virgens nécias, e do noivo e das bodas? Quem são os representados na parábola das 10 virgens? Você sabe? Tem certeza? Está no ar? Ou vejam só. Hora de apresentarmos os convidados que vão nos ajudar a entender a parábola das 10 virgens. O que é que Jesus quis ensinar com essa parábola? Conosco, vindo lá de Jundiaí, viajando para estar conosco aqui. E sexta-feira, o trânsito em São Paulo é terrível, imagina para quem viaja. O pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí. Paz e graça, pastor Davi, seja bem-vindo. Graça e paz, é um prazer estar aqui colaborando e participando do debate. Onde fica a Igreja Bíblica de Jundiaí? Fica na rua... Puxa vida, esqueci. Perto de qual bairro? Perto da Colônia. Lá bairro da Colônia Italiana. Não tem problema. Tranquilo. Eu já lembro já. Jundiaí não é uma cidade tão grande, o pessoal vai saber que perto da Colônia tem a Igreja Bíblica de Jundiaí. Isso. É de tradição batista a igreja, né? Na verdade, ela é a linha biblicista, né? Das Bible Churches americanas. Perfeito, tá muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, depois de um tempo sem aparecer aqui, volta o pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga. Paz e graça, pastor Arthur, tudo bem? Paz do Senhor, reverendo Weber, uma boa noite. Deus abençoe também o meu amigo pastor Davi. E estamos aqui mais uma vez para trabalharmos, né, na elucidação do texto bíblico, que é o que a gente ama fazer, examinando as Escrituras. Onde fica a Igreja Assembleia de Deus que o irmão pastoreia? Fica na rua Laureano 877, no bairro do Camilópolis, lá na cidade de Santo André. A gente chama de Assembleia de Deus de Utinga, porque o subdistrito chama-se Utinga e o bairro é Camilópolis. Então a gente está lá na região do ABC Paulista, ao lado do meu pai, pastor Bittencourt, há quase 23 anos, servindo ao Senhor naquela localidade.
Muito bem. Tô bravo com vocês, viu? Eu sei disso. Eles tiraram o programaço que tinha no rádio, né? Exaltando a palavra. É verdade. Programa que me tirava todas as dúvidas. Ou colocava a dúvida. Não, gente, só fera lá. Que legal. Muito bem. Vocês têm que voltar com o programa. Vamos Fala retomar. Com o deputado. O deputado. Vamos retomar, retomar, se Deus quiser, em breve. Tá, muito bom. Obrigado pela presença do irmão. Obrigado, Heber. Você aí de casa vai nos ajudar a fazer o programa entrando no site agora, www.vejamsó.com.br, e votando na nossa enquete. A enquete é bem direta. As virgens, obviamente as virgens da parábola, né, representam, primeira resposta, o povo de Israel. Né? O povo de Israel. Segunda resposta, os verdadeiros e os falsos cristãos. Terceira resposta, que é a minha. Não sei, e eu não sei. Mas se você não concorda com as duas opções anteriores, você vota no NDA, né? Importante votar para você se qualificar aos sorteios que a gente vai fazer aqui. Hoje é o dia do kit Jô Rezende, depois eu mostro o kit para você. E todo mundo que participou durante a semana e não ganhou o brinde da Agrade vai poder ganhar o kit da Jô Rezende, tá bom? Então não deixe de participar. Muito bem. Pastor Davi Paulinetti, qual é o ponto de vista que o senhor vai defender hoje aqui no programa? Que as virgens representam a nação de Israel. Todas 10? Todas 10. A nação de Israel? A nação de Israel. E o senhor, pastor Bittencourt? Eu vou advogar aqui a ideia que as virgens representam todos os cristãos, verdadeiros ou falsos, né? Ao mesmo tempo. Todas aquelas pessoas que professam a fé cristã. Então, de uma certa forma, o pastor Davi vai defender o lado de que Jesus estava falando com Israel, para os judeus. Exato. E o pastor Arthur Bittencourt vai defender a ideia de que Jesus está falando da igreja. Para os seus discípulos, né? E em relação à igreja. Muito bem, legal. Se você quer estudar a Bíblia, por que você não procura a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus? Você estudando na Agrade, você, obviamente, ao assistir esse programa, já teria uma posição definida, né? Por conhecer justamente as posições que a parábola das 10 virgens admite. A Agrade é uma escola de Bíblia e Teologia espalhada no Brasil inteirinho. Não existe outra escola com tantas filiais como a Agrade. São mais de 600, aguardando a sua matrícula. Nós temos lá cursos de teologia, de bacharelado em teologia, pós-graduação. Nós temos curso de análise bíblica, o curso bíblico que é onipresente. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico. Tem curso de música, inglês, espanhol, com o livro de texto é a Bíblia. Tem Libras, língua brasileira de sinais, evangelismo, capelania. Olha, a quantidade de cursos que a Agrade oferece é enorme. Então, para você saber quais são e quais interessam a você, entra no site agrade.com.br ou no horário comercial. Amanhã é sábado e o telefone atende no horário comercial. Você tira todas as suas dúvidas. 0 operadora 11 3115 0819. Pastor Davi, posso pedir uma gentileza ao irmão? Pois não. O irmão poderia ler a parábola na Bíblia para nós? Vamos lá. Que o senhor está com a Bíblia aí? Está aí. Mateus capítulo 25. Sim. A gente vai ler a parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide,
antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pastor, por que o senhor entende que essa parábola, essa história que Jesus contou, se refere à nação de Israel? Por algumas razões. Primeiro, dentro do contexto global, olhando Jesus se chegando diante de Jerusalém, dizendo que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Um aspecto que ele retornará. Então, um assunto que está se tratando da segunda vinda. E depois, no versículo 3 do capítulo 24, os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, a questão que está em jogo aqui é que Jesus declarando que voltaria para Jerusalém, e os discípulos, que são judeus, perguntando com respeito quando sucederão essas coisas, com referência ao reino, uma vez que o pacto abraâmico determina que 3 promessas foram feitas à nação de Israel: uma terra, que é a Palestina, né? Uma descendência, que é a própria nação de Israel, e um descendente sobre essa nação, que é o Senhor Jesus, o filho de Davi, e bênção sobre esta nação, regida pelo rei, o Senhor Jesus, na terra prometida, a Palestina. Então, diante disso, ele vai discorrer quais são os sinais da segunda vinda para implantar o reino na terra, o reino milenar de Jesus Cristo. E onde que as virgens entram nessa história? As virgens estão aqui. Se você seguir um pouquinho mais o contexto, os versículos que antecedem isso diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo bom. E está se referindo àquele servo mau também. Então, todo assunto que começa a discorrer a partir daqui para frente é fidelidade, servo bom e servo mau. E ele continua no capítulo 25 todo, a questão do servo bom e do servo mau. Uma vez que no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, já que esse texto está falando para as nações, que são os gentios, aonde ele está tratando de quem entra, quem teve fidelidade para entrar, o texto aqui, dentro do contexto judaico, de casamento judaico, ele está tratando com a nação de Israel. Quem é o remanescente fiel que entra, são só as prudentes. E quem são aquelas que não entrarão, que são os sobreviventes do período da tribulação. Que são judeus, mas se perderam. Isso, são os judeus que sobreviveram ao final da tribulação. E quem é que vai tomar posse do reino? Eles não vão participar do milênio? Somente os que creram, somente os fiéis. E o que acontece com os judeus que não creram? O próprio texto, ele coloca, né? Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E aqui, todos os textos que eles estão colocando, ali haverá choro de ranger de dentes. Então todos serão levados ao lugar de tormento, lugar dos mortos, né? Na frente, o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, e assim por diante. Todos eles terminam assim. Perfeito, muito obrigado, pastor. Agora nós vamos ouvir a exposição do pastor Arthur Bittencourt. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, que é Ministério Madureira, né? E
está aqui para defender o ponto de vista de que os representados na parábola das 10 virgens são os cristãos, não tem nada a ver com a nação de Israel, são cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Por quê, pastor? Bom, a gente enquadra essa parábola que o Senhor Jesus emite ou enuncia. Jesus, ele ensina cerca de 40 a 44 parábolas. 35% dos seus ensinamentos são através deste método parabólico, através de parábolas. E a gente consegue classificar algumas parábolas. Dentro do contexto maior do Evangelho de Mateus, Jesus, ele faz 5 discursos. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 13, a gente vê Jesus falando sobre as parábolas do reino. No capítulo 18 e no capítulo 19, Jesus fala sobre o discurso sobre perdão e humildade. E a gente vê agora no capítulo 24 e 25 o último discurso que Jesus faz. E esse discurso é um discurso escatológico, dentro daquilo que o pastor Davi acabou de abordar. Todo o discurso é escatológico. Portanto, a gente classifica essa parábola como uma parábola escatológica ou parábola da parousia. A grande questão e aqui de antemão também já quero dizer que eu não vou destoar do pastor em relação ao sistema escatológico pré-milenar, nem pré-tribulacional. Não é essa a questão. A questão é que eu não consigo enxergar, partindo desta parábola, de que essas virgens sejam a nação de Israel, ou representem a nação de Israel, mas sim que são cristãos ao longo das eras, porque há muitas parábolas que Jesus propõe, que ele mesmo estabelece uma expectativa do reino vindouro. Ora, se ele no início do seu ministério, como João Batista, diziam, é chegado o reino de Deus, por que é que Jesus coloca em muitas ocasiões a expectativa de uma vindicação final, de uma justiça final? Porque é a famosa expressão, aquela tensão do reino de Deus, do já e o ainda não. Então eu não encontro, com base nesta parábola, indícios para a gente afirmar, olha, aqui se trata da nação de Israel. Não consigo ver. Aliás, existem outras aqui possibilidades que eu acabei anotando. A primeira que eu defendi são cristãos verdadeiros e nominais. A segunda são judeus remanescentes, professos que vêm da grande tribulação. A terceira possibilidade são israelitas que sofrerão o juízo no início do milênio. E aí é a passagem do capítulo 25 a partir do verso 31 a seguir. Que ela não tem muita credibilidade, os argumentos não são fortes. E em quarto lugar, essas virgens, as 5 representando Israel e as prudentes representando os gentios. E essa posição ela ficou popularizada por alguns estudiosos, o Dodge e o Joaquim Jeremias, que esta parábola seria originalmente uma advertência de Jesus a respeito da crise vinda com a presença de Deus trazendo juízo sobre a nação de Israel. E somente mais tarde, depois da ressurreição de Cristo, a história teria adaptado esta parábola, a própria igreja teria adaptado esta parábola para transformar ela numa parábola da volta de Cristo. Não é isso que eu enxergo. A finalidade precípua e a mensagem central desta parábola está no versículo 13, que diz: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. A parábola ela tem uma mensagem só, ela tem uma mensagem central. Então, qual é essa finalidade? De vigilância. Jesus queria ensinar a respeito de uma preparação que os cristãos deveriam empreender para estarem preparados, ou na vigilância que eles deveriam ter na volta de Cristo. Então, preliminarmente é isso que eu enxergo aqui, e daqui a pouco a gente pode ampliar as ideias, falando um pouco mais dos detalhes e dos elementos dessa parábola. Perfeito, muito bem. E você aí de casa, o que é que pensa da parábola das 10 virgens? Entra no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete, ponha seu comentário. No próximo bloco a gente vai ler os comentários que estão vindo aí e vamos apertar os meus 2 convidados aqui para saber
qual das duas linhas realmente representa aquela que Jesus intentou usar quando contou essa história. Muito bom, você que assiste ao programa Vejam Só, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que bom que você está aí conosco, né? Eu queria pedir para você nos ajudar usando as redes sociais para mandar sugestões, críticas, indicar pessoas, indicar assuntos que você gostaria de ver discutidos no Vejam Só. Você pode usar tanto o site vejamsó.com.br quanto o Facebook, né? Nós estamos lá no Facebook/programa Vejam Só, e também estamos no Twitter, @programa Vejam Só, tá? Usou as redes sociais, você tem acesso inclusive a informações de bastidores do programa, tá bem? E se a sua pauta, né, se a sua sugestão for pautada, você ganha um presente da produção do programa. Bem, Pastor Davi Paulinetti, não existe nenhuma possibilidade de Jesus, quando contou essa história, estar pensando nos salvos e perdidos gentios? Ele estava de fato pensando apenas nos judeus? Com toda certeza. Uma vez que o texto fala, no capítulo 24, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, isso daí está lá em Daniel, capítulo 9, e no versículo 24 ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a nação de Israel. E como o texto está trabalhando exatamente a 70ª semana, ele está trabalhando com o povo de Daniel, que é a nação de Israel. Além disto, existe mais uma questão. Quando Jesus começa a explicar o que sucederão, quais serão os sinais da segunda vinda, estão todos colocados dentro do período tribulacional. Se nós pegarmos as afirmações que Jesus fez aqui, por exemplo, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. A gente chega em Apocalipse 6, onde inicia a tribulação, que vai até o capítulo 19, lá fala do anticristo, que começará com uma campanha fazendo-se passar pelo Cristo, uma campanha de paz, apenas para ganhar o apoio e a colocação. Depois nós vemos que é o primeiro cavalo. O segundo cavalo bate com outro texto aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O segundo cavalo. O terceiro cavalo, batendo com o Apocalipse, está falando aqui no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome, morte e fome, batendo. Depois haverá martírio, os mártires da tribulação. E aqui ele trabalha essa questão dos mártires também. Então sereis atribulados e vos matarão. Está tudo na mesma sequência. E daí, quando você chega no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, tratando da questão da tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, ele está trabalhando um aspecto confirmando um resumo do período tribulacional em Mateus 24 e 25. O versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse texto aqui, ele vai bater lá na frente com Apocalipse 14, quando o Senhor pisa a vinha, com Apocalipse 19, onde relata a sua segunda vinda. Então, este cenário todo aqui está trabalhando com a segunda vinda do Messias para Israel. Chega no versículo 29 e diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
é a segunda vinda. Tudo tratando da nação de Israel. Tudo relatando promessas feitas a Israel, o povo de Daniel. Então, quando nós chegamos aqui, por exemplo, no versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Como os textos estão falando de pessoas fiéis e infiéis, quem que está sendo tomado? O infiel, porque o infiel não entra no reino milenar. Quem entra é o fiel. Então, isso aqui não está se tratando de arrebatamento. Então, o que conduz ainda a uma questão. Esse texto não pode estar tratando da cristandade, porque a igreja já foi arrebatada. E muitos confundem a questão da segunda vinda com o arrebatamento. E esse é o ponto aonde começa a haver esse problema de entendimento. Eu tenho algumas questões para fazer para o senhor, mas vou deixar para depois. Antes eu queria fazer a mesma pergunta, só que invertida, para o pastor Arthur. Pastor Arthur, o senhor tem certeza absoluta, não existe possibilidade de Jesus estar se referindo à nação de Israel quando contou essa parábola? Ele estava se referindo à igreja mesmo? Sim, eu não acredito que haja uma menção intencionada de Cristo para os israelitas, mesmo porque no capítulo 24 de Mateus, a gente encontra o Senhor Jesus falando de um período antes da tribulação, ele trata do meio da tribulação e ele trata do fim da tribulação. Ele não só trata isso, na passagem paralela de Lucas 21, ele trata do cerco de Jerusalém e a sua destruição. Veja que num dado momento do capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a utilizar parábolas. E então ele diz no verso 1 do capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e aí discorre a parábola. Essa palavrinha então é o elo com a parábola anterior. E a parábola anterior está nos mostrando que aqueles que esperavam a vinda do Senhor, esperaram ela, só que o Senhor veio muito cedo, veio cedo demais como eles esperavam. Na parábola das 10 virgens, a demora ocorre, e essas mesmas pessoas, os salvos, estão aguardando a vinda do Senhor, só que agora ele demora demais como eles não esperavam. Então eu não consigo enxergar a partir destas parábolas um encaixe aqui em relação aos israelitas, mas sim em relação aos discípulos. Está falando de cristão mesmo. Cristãos, exatamente. Bom, pastor Davi, eu queria que o senhor explicasse para nós uma frase que o senhor usou agora, no início desse bloco, que eu não entendi direito e eu acho que o telespectador também não. O senhor deixou bem claro, e nisso o pastor Bittencourt também concorda, o texto geral fala da volta de Jesus, então é um texto escatológico, até aí tudo bem. Só que o senhor disse uma frase que eu fiquei assim, a certa altura o senhor disse que a parábola se refere à vinda do Messias para Israel. Exatamente. Mas a volta de Jesus não é para todo mundo? Tá. Aí que está a questão. Nós não podemos confundir o arrebatamento, que é para a igreja, com a segunda vinda. Porque existem diferenças muito claras entre um evento e outro. O arrebatamento é a retirada do crente. A segunda vinda é o aparecimento do Filho vindo. Os crentes estão indo aos ares para encontrar com o Senhor. Segunda vinda, Cristo está vindo na terra. São eventos diferentes. Cristo está vindo no arrebatamento buscar a noiva, que é a igreja. Na volta ele volta com a esposa, com a noiva já casada. O que fortalece o meu argumento, porque quando nós lemos em Apocalipse 19 a volta de Jesus, lá está narrando ele com a esposa, certo. Não mais com a noiva. E nessa parábola ele vem, a parábola fala do arrebatamento ou da segunda vinda? Está falando da segunda vinda. Então é a segunda vinda mesmo. Com a noiva. Com a noiva. Agora, se a noiva está vindo com ele, que é a igreja, esse texto não pode estar falando para a igreja. Certo. Mas vamos deixar a parábola um pouquinho de lado, eu queria entender a sua frase.
o Messias está vindo para Israel. O Messias não vem para julgar o mundo? Por que ele vem para Israel? Porque existe uma promessa de estabelecer um reino. Nós temos uma promessa de terra feita a Abraão e reforçada no pacto palestínico, em Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, né? O que é muito mal interpretado por muitos grupos evangélicos, né? Que os evangélicos afirmam, não, a igreja, o crente tem que estar em cima, não embaixo, ser cabeça e não cauda. Ali está falando da nação de Israel como cabeça das nações, né? É uma promessa feita para a nação de Israel no pacto palestínico, em Deuteronômio, na lei. Quando que vai se cumprir no milênio. No milênio. Quando a gente chega no pacto davídico, em 2 Samuel, capítulo 7, é da onde vem o título de Jesus, filho de Davi, é porque foi prometido a Davi que o filho dele teria um reino e um trono eterno. Só pode ser na pessoa do Senhor Jesus, não pode ser na pessoa de Salomão, né? E o pacto de bênção, ou novo pacto, ou nova aliança, em Jeremias capítulo 31, aonde é claramente colocado que a aliança velha é substituída pela nova aliança, tá? E essa nova aliança está tratando de questões do reino milenar, com a nação de Israel. Então tudo isso se cumpre lá na frente, na segunda vinda. Outra questão é que Mateus é um texto que está no Novo Testamento, mas está narrando eventos do período do Antigo Testamento, do período da lei. Nós só vamos ter a igreja de Atos 2 para frente, de Pentecostes. Então, esse texto aqui não pode estar trabalhando com a igreja, uma vez que não existe a igreja nesse cenário. Agora eu quero ver como é que o pastor Arthur sai dessa, porque o senhor também é dispensacionalista, assim como o pastor Davi. Exato. Crê em tudo isso que ele falou. Sim. Eu só não consigo enxergar nos detalhes desta parábola em que evento escatológico ela entra. Veja que nessa parábola, as virgens, não há menção da noiva nessa parábola. Aparecem as virgens e a noiva, e o noivo. A noiva não. Como em outro texto, como por exemplo de Mateus 22, quando fala da parábola das bodas, ali também não fala da noiva, mas fala dos convidados. O que me faz concluir que os convidados e as virgens falam em relação à igreja, falam da igreja, mesmo sendo a noiva, mesmo a igreja sendo a noiva. Não vejo dificuldade com isso. Bom, em relação ao argumento levantado da igreja, a gente vê em Mateus 18, Jesus falando sobre a igreja, Mateus 16 também falando sobre a igreja. Não há problema com relação a esse argumento, mesmo porque foram as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui são ensinamentos de Cristo para a sua igreja. Mesmo porque se não houvesse finalidade prática dos ensinamentos de Jesus para a sua igreja, a igreja necessariamente não precisaria necessariamente da leitura ou dos ensinamentos, porque não serviria para ela. A questão é que eu não encontro nos elementos desta parábola indício para precisar. Quando a gente disseca a parábola, a gente não consegue precisar em que momento ou que evento escatológico se encaixa. Se é arrebatamento ou se é segunda vinda. Se é juízo final ou se é julgamento das nações. Por isso que existem várias linhas de interpretação em relação a essa parábola. Então vamos lá, pastor. Diga para nós o que são as virgens prudentes, quem são elas e quem são as virgens nécias. As virgens prudentes são os salvos, os cristãos genuínos. As loucas, as nécias, são aqueles crentes apenas nominais ou cristãos nominais que professam uma fé, mas não vivem o senhorio de Cristo em suas vidas. Então, a questão aqui, embora o texto cite o procedimento correto de uma e incorreto de outra, aqui a parábola não trata de ética, mas sim da necessidade de estarmos sempre preparados para a volta de Cristo. Elas foram adjetivadas sim, as virgens, as 10 aqui.
Elas foram adjetivadas pelo seu procedimento, pelo procedimento delas. Só que a demora do noivo e a volta ou a vinda do rei, do noivo, interessante que o verso 1 chama noivo e o verso de número 10 ou 11 fala Senhor, Senhor. É uma autorreferência à pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo se vendo, aqui profeticamente, no seu retorno para a plenitude do reino. Então, aqui, essa demora do noivo e a vinda do noivo revelam a prudência de 5 virgens e, ao mesmo tempo, a loucura de 5 virgens. Eu até citei aqui, peguei um pensamento que diz que prudência e preparação aqui são praticamente sinônimos. A vida prudente significa estar preparada, a vida que está preparada para a chegada do reino de Deus. É viver de acordo com o caráter do reino, a expectativa do reino e os princípios do reino. Até Matthew Henry, ele chega a dizer que essa insanidade ou essa loucura dessas virgens é o pecado da hipocrisia, porque o pecado da hipocrisia são os maiores loucos, são os que se julgam sábios, e os piores pecadores são os que fingem ser sábios e fingem ser justos. Então aqui a hipocrisia, ela pode chegar até um ponto, Heber, que irrompe para uma apostasia. Por isso que eu consigo ver aqui nitidamente pela teleologia, pela finalidade dessa parábola no verso de número 13, vigiai porque vocês não sabem o dia e nem a hora, que aliás essa é a 5ª advertência de Jesus em relação à ignorância de não saber o dia e a hora que ele viria, mas o foco aqui maior é a prontidão, que assim como pessoas participam de uma celebração de casamento, deve haver também prontidão dos discípulos para aguardar o reino futuro na sua plenitude. Então tá. Pastor Davi, o senhor tem defendido com muita maestria que Jesus está se dirigindo aos judeus e mostrando que eles, na hora do frigir dos ovos, quando ele voltar, haverá 2 tipos de judeus, os que vão entrar no reino e os que não vão. Sim. Os prudentes e os nécios. Exato. Né? Então, a volta de Jesus nesse aspecto só interessa para os judeus? De forma nenhuma, porque o texto também cita as nações que irão se converter com a pregação dos 144 mil judeus, né? 12 mil de cada tribo, que pregarão o evangelho, que pregarão o evangelho do reino, porque o que está para acontecer? O reino, né? O reino milenar. O irmão citou a questão de Lucas 21. Mas temos que lembrar que Lucas 21 é uma profecia do ano 70, enquanto que Zacarias 12, 13 e 14 é da segunda vinda, do reino milenar. As duas ligadas à profecia de Daniel, as duas se cumprindo, certo? Então, o dia do Senhor ali citado são questões diferentes, tá? O dia do Senhor na segunda vinda é dia de juízo. Outra questão, o arrebatamento ligado à igreja é um mistério. Com relação à segunda vinda, ele não é mistério. Ele é citado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O arrebatamento? Não, a segunda vinda. A segunda vinda. Certo. A segunda vinda. Então, o texto, ele está trabalhando claramente para Israel, também em função dos sinais. Porque se ele está narrando, os textos estão elaborados em cima do que está descrito em Apocalipse, dentro do período da tribulação, não tem como a gente projetar isso fora desse tempo. Concordo com o irmão com um aspecto, o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é a palavra de Deus por toda ela. Lógico que vão ter ensinamentos preciosos quanto à fidelidade nesses textos, mas isso porque representa a fidelidade a Deus, independentemente de quem o seja, né? Agora, no caso, o texto está sendo específico com a nação de Israel. Vamos lembrar que o contexto de casamento israelita é diferente. E eu gostaria de ilustrar isso. Por favor. Então, o casamento israelita é o seguinte: o noivo sai da casa do seu pai e a noiva sai da casa do seu pai e se encontram no caminho.
nos ares. Então, que é o arrebatamento. E ele segue em seguida para a casa do pai do noivo, onde se dará as bodas. Muito bem. Lá, o noivo, que é a figura principal, ele vai avaliar o enxoval, que é o tribunal de Cristo, que são as obras dos santos. O noivo, ele mandou recursos para a noiva comprar o enxoval, que são os dons. E ele vai estar julgando as obras dos crentes, aquilo que realizaram para o louvor da glória dele. Esse é o enxoval, que ele vai estar julgando as obras dos santos. Esse é o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Daí nós chegamos nas bodas do Cordeiro, que é o casamento propriamente dito, onde a igreja deixa de ser noiva, passa a ser esposa. Só que não terminou aí o casamento. O casamento continua e voltam para a casa dos amigos da noiva, que é a ceia das bodas, que é citada em Apocalipse. Então, tudo isso apontando exatamente o que está em Mateus 25. Então, chega ali diante da nação de Israel e quem são os prudentes? Que é uma doutrina do dispensacionalismo, o remanescente fiel. Tem que existir um remanescente fiel para que possa se cumprir o que Deus prometeu num pacto incondicional, selado com sangue, com a nação de Israel. Então, isso faz uma identificação clara desse texto com relação a Israel. Isso é muito claro para mim. Mas o milênio vai ser para o mundo todo, né? Com Israel, cabeça das nações, e com o Messias de Israel sentado no trono em Jerusalém, Jesus, o filho de Davi. Nisso o senhor concorda? Posso só fazer um complemento, Heber e pastor Davi? Veja, essa questão do costume judaico, da cultura judaica em relação ao casamento, é claro que o Senhor Jesus utilizou essa figura da celebração ou das bodas para suscitar essa história. Porém, essa história ela deve ser vista na sua totalidade. Você separar os elementos dela e formular doutrinas em cima de elementos pormenores, ou você desenvolver teologia em cima disso, é um grande perigo, porque você cai no perigo de alegorizar detalhes de uma parábola que elas não são demonstráveis claramente no texto. Então, veja, os estudiosos que eu consultei, eles dizem o seguinte: os pormenores acerca da cerimônia da antiga Palestina não são conhecidos. O que se tem, o que a gente sabe de alguns registros são aquela famosa ideia das duas fases de um casamento, que 7 dias depois da cerimônia, ou melhor, depois da cerimônia, durava a festa durante 7 dias. São essas informações que a gente tem. Agora, desenvolver a teologia em cima de um costume que é obscuro em termos de lastro histórico, também acho dificultoso, porque essa não é a intenção da parábola. Esse é o ponto que eu friso em relação ao costume e à cultura judaica em relação ao casamento. E sei também, Heber, do desenvolvimento teológico, escatológico, dispensacionalista, histórico e por aí vai, que utiliza esse tipo de argumentação. Mas eu vou refrisar aqui, a ênfase que eu estou dando hoje é partindo desta parábola. Eu não consigo enxergar qual é a ordem dos eventos escatológicos. Eu não consigo enxergar partindo da parábola das 10 virgens. No próximo bloco, nós vamos discutir o que é o azeite que sobrou para umas e faltou para outras, né? O que acontece com as virgens nécias, no caso, se a interpretação correta for a do pastor Davi, a gente sabe que são os judeus que não entram no reino milenar. E se for o pastor Bittencourt que tiver razão, os que não conseguiram o azeite são quem? São os perdidos, né? E vou ler também as mensagens que chegaram aqui pelo site. A gente já volta. Muito bem, de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. E agora a gente vai ler as mensagens que foram, as que derem tempo de ler, né? Postadas no site. Paulo Sardenberg, de Americana, aqui no interior de São Paulo. Ele diz assim: as virgens são as pessoas. O azeite representa a pureza de coração que ilumina e dá valor sagrado a tudo que é feito. Não há como passar de uma pessoa para outra essa pureza que vai se adquirindo.
Aqueles que tiverem dentro de si essa pureza seguirão com Jesus, os outros não. Esses terão que esperar até conseguirem pureza. Não tem essa história de frequentar um lugar físico qualquer e pagar dinheiro para receber de graça a pureza. Assim, os pobres jamais entrariam no reino dos céus e Jesus não diria bem-aventurados os pobres. Diria bem-aventurados os que têm carrões e mansões. A única maneira de ser feliz é tornar-se puro como uma criança. Há uma multidão enganada pelas religiões que, de olho na manutenção do templo cheio, abre mão da palavra verdadeira de Jesus. Pastor Bittencourt, o azeite aqui então é pureza? Olha, esse é um problema. A exegese tradicional da igreja e os pregadores ao longo dos séculos, com finalidades homiléticas, acabam alegorizando os detalhes da parábola. Então, você vai encontrar de tudo. Orígenes dizia que esse azeite simbolizava as boas obras de amor. Lutero já disse que esse azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, a gente precisa tomar cuidado, por isso que eu prefiro admitir a ideia da totalidade da parábola, porque quando você entra em pormenores dela, você vai começar a trazer alegoria. E é bom que se diga que aqui não é uma alegoria. A parábola é diferente de alegoria. A parábola tem uma mensagem central. A alegoria, ela tem vários elementos que cada um deles tem um significado específico. E tem um significado próprio. Isso é um assunto mais técnico entre os estudiosos, mas se aqui, Heber e pastor Davi, se aqui fosse uma alegoria, nesses detalhes nós teríamos aí como buscar os significados, e aí daria para encaixar em algum evento dentro da ordem dos eventos escatológicos. É o que eu não vejo, Então, tem a questão da demora, tem a questão do sono. Aqui, sono, todas elas dormiram. Em Mateus 26, 41 a seguir, sono ali é conotação negativa. Aqui não é conotação negativa, porque todas dormiram. E todas despertaram. Esse dormir, alguns vão dizer que é morte. E o despertaram com o grito, o brado do noivo, que o noivo chegaria, alguns colocam e interpretam como ressurreição. Então, azeite como boas obras de amor, Espírito Santo, o sono como a morte, o despertar como a ressurreição. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque aí a gente encontra, para fins homiléticos de pregação, a gente pode encontrar qualquer tipo de significado, como esse colega fez aí. Paulo Sardenberg. Como? Paulo Sardenberg. Paulo dizendo que era pureza, né? E a gente não vê isso demonstrado no texto. Para o senhor, o azeite é o quê, pastor? Olha, o azeite para mim aqui está ligado à questão da fidelidade e da própria conversão propriamente dita, né? Porque somente entrará no reino aqueles que forem convertidos, nascidos de novo, né? Então, nesse aspecto de novo nascimento, desde que houve a queda do homem até mesmo a segunda vinda, é uma necessidade total do homem. No reino milenar, todo mundo que participar vai ser salvo? Os que vão entrar. Agora, filho de crente não é crentinho. Eles vão ter filhos que vão precisar da conversão. Mas isso que eu não consigo entender. Como é que alguém, sendo governado diretamente por Jesus, vai se rebelar? Bom, mas tudo bem, vai. Mas deixa eu responder isso. Tá? Responde. Adão, ele não tinha um mundo decaído como nós temos. Ele tinha plena comunhão com Deus. Adão, ele não tinha os efeitos da carne caída, como pecaminosa. Ele, em plena comunhão com Deus, ele foi incrédulo. O senhor tem razão. Ele caiu. Então, chegando no reino milenar, o mundo não é mais este mundo. É o mundo incorruptível. Um governo incorruptível. Governado por uma pessoa incorruptível, o Senhor Jesus. Mas existe um fator, a carne, que vai ser o suficiente para no final do reino milenar ser como a areia do mar, a rebelião. Vamos lá. Seguindo aqui. Rafael Nogueira, de São João del Rei, nas Minas Gerais. Gostaria de saber o que o azeite significa nesse texto.
Na Bíblia, azeite é um dos símbolos do Espírito Santo ou a unção deste. Porém, o texto coloca azeite como algo necessário para se adentrar às bodas. O azeite pode ser entendido como fé, a graça de Deus ou o Espírito Santo. Então, para o senhor é a fidelidade. Fidelidade ligada à fé, lógico, né? Tá, é necessário crer. Mas aí então tem que ter reserva de fidelidade? Não é reserva e fidelidade. Foram aqueles que creram na pregação dos 144 mil. E teve os que não creram. Os que não creram, qual azeite que eles tinham lá? Eles não tinham. Não, as nécias tinham, é que não durou. Sim. Tinha reserva de azeite. Por isso que o azeite não pode ser o Espírito Santo. Lembrando que o ministério do Espírito Santo com a igreja, ele é ímpar. É diferente daquele momento, onde nós vamos ver uma conversão nacional de Israel na segunda vinda. Né? Interessante que o texto de, não só de Zacarias, mas Ezequiel narra essa situação do tratamento de Deus com a nação. Né? Tá. Vamos seguir aqui. Esse é um elemento chave, Heber, que é a reserva de azeite. Então, né? para você, o que é essa reserva? Então, a falta dele, do azeite, tornaram essas virgens adjetivadas como loucas, né? Eu fico com Lutero, eu prefiro ficar com Lutero. Simboliza o Espírito Santo. É claro que, veja, na hora do grito, sair ao encontro do noivo, aí ficou caracterizada pela demora do noivo. Com a chegada do noivo, revelou-se a prudência ou a imprudência delas. Uhum. E aí o que aconteceu? Elas até receberam um conselho das prudentes: olha, vocês vão lá comprar, porque se a gente repartir o que a gente tem com vocês, não vai dar nem para mim nem para vocês, nem para a gente nem para vocês. Então, isso fala Matthew Henry chama de um fornecimento espiritual individual, que cada um deve ter com Deus, a sua experiência particular com Deus, que é a graça concedida para permanecer até a volta do noivo. Deixa eu fazer uma perguntinha besta. O irmão tem insistido, e eu gosto muito disso, eu compartilho dessa sua visão. Eu já fui muito alegorista, e a tentação de pegar cada detalhe da parábola e dar um jeito é muito grande. Mas será que Jesus não está simplesmente querendo dizer o seguinte: vocês têm que estar preparados, né? As virgens prudentes estavam preparadas para qualquer coisa. Se o noivo chegasse cedo, elas teriam azeite; se o noivo demorasse, elas teriam azeite. É isso, exatamente. Pronto. A prudência delas se caracteriza com isso. Elas preveram: olha, vai demorar, e se demorar, então eu vou levar na lamparina de reserva, eu vou levar na vasilha um bocado de azeite a mais. E daí que ficou marcado. As outras não, ele vem logo. E ele demorou e elas não tinham. Interessante que a candeia ali, ou a lâmpada, ou alguns chamam de tocha, era um pavio que para elas, quando o noivo chegou, estava fumegando e já estava se apagando, mas todas elas dormiram. A gente não sabe, não temos evidência clara no texto que as lâmpadas de todas elas permanecessem acesas durante o sono delas. Mas o fato foi que quando elas saíram para comprar azeite, o noivo chegou, a porta fechou e a festa começou. Aliás, vocês estão me devendo uma resposta. O senhor já deu, né? As virgens nécias representam os judeus incrédulos. Isso. Que ficaram fora do reino. Uhum. E na igreja, quem são as virgens nécias? São os falsos cristãos. Veja. O que vai acontecer com eles? As virgens serão condenados, porque eles não terão acesso à festa nupcial, às bodas. Então, as 10, é até interessante aqui um dado do número, né, 10. O número 10 aqui não é pedra de toque no texto, não é assunto fundamental. Só que, olha que interessante dentro do contexto judaico, aqui eu separo a minha fala. O Matthew Henry disse o seguinte, que nenhuma sinagoga era fundada, não se realizava circuncisão, não se contraía matrimônio, não celebrava a Páscoa sem ao menos 10 pessoas presentes. E ele cita o caso de Boaz, quando se casou com Ruth, em Ruth 4, verso 2,
que existiam ali 10 líderes, 10 pessoas testemunhando aquele evento. Não é ponto fundamental na parábola, mas as 10 eram semelhantes. Elas tinham lamparina, elas tinham lâmpada, candeia, tocha, elas aguardaram, todas elas dormiram, elas eram todas iguais, mas na hora H, o noivo, o Senhor, Senhor, que elas disseram, que é uma autorreferência a Jesus, Jesus disse assim: eu não vos conheço, e a porta ficou fechada. E com isso ensina duas coisas: preservar aquelas que entraram e excluir aquelas que ficaram de fora. Então não vai ter segunda chance, pastor? Com certeza não, porque a chance é agora. Eles estão tendo sinais para que seja aproveitada a oportunidade, né? Isso com relação a Israel, né? Posso ler um texto sobre Israel aqui, que eu acho que vai esclarecer muito o meu ponto de vista? Diz o Senhor Deus: com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei. Assim entrarei em juízo convosco. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer, os rebeldes não vão entrar. Agradar-me-ei de vós como aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações, cabeça das nações, está vendo? Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais, pacto abraâmico. Tá, mas aí fica uma dúvida, pastor. O senhor disse, por exemplo, que os judeus remanescente fiel vão entrar no reinado milenar. Exato. Com os corpos que nós temos hoje. Exato. Eles não terão ressuscitado, então eles gerarão filhos. Sim. Obviamente, esses filhos podem se arrepender e ser salvos, não podem? Lógico. Não serão todos os filhos que vão se perder. Não, não. Então tem segunda chance, a porta não está fechada. Para os filhos. Para os filhos que ainda não, mas para os filhos que nascerem dentro do reino milenar. São os chamados naturais, né? Isso, os naturais. Tá. Então tá bom. Exatamente. Vamos seguir aqui. E é interessante esse texto que o pastor leu, porque até mesmo pegando a parábola, no verso 11 e 12, deixa claro para a gente que a chegada do noivo ou a vinda de Jesus será um tempo de separação. Sim, é juízo. É juízo, será um tempo de separação. Que é o contraste que eu fiz entre Lucas e Zacarias. Sim. Porque Zacarias aponta juízo e Lucas aponta bênção. Emídio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro. A palavra das 10 virgens explica o lugar dos verdadeiros convertidos em Israel do período da grande tribulação em relação à igreja. Essas virgens são convidadas do casamento. A esposa de Cristo, mesmo que não identificada aqui, é a igreja. João 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. E João Batista, o padrinho, ou o amigo do esposo. As virgens preparadas aqui são os judeus salvos durante a tribulação. As lâmpadas se referem à vida delas, que está ou não preparada. O azeite se refere àquilo que as prepara para dar à luz, ilustração da regeneração do Espírito Santo. O fato de que, tardando o esposo, todos dormiram, implica um período de inatividade judaica durante a era da igreja, enquanto a noiva é preparada. O senhor concorda com isso? Inatividade de Israel? Não, eu acho que é o contrário, né? Porque a igreja foi retirada, foi arrebatada, né? Ah, não, mas ele está se referindo ao tempo presente, antes do arrebatamento. Ao tempo presente, sim. Exatamente. É a rejeição, isso. Né? Romanos capítulo 11 explica muito bem isso. Pastor e cantor J. Lima, de Formosa, em Goiás. Na minha modesta opinião, quando a Bíblia se refere às 10 virgens, está se referindo não somente à igreja ou ao povo de Israel, mas também para todos os povos da terra. Como quem diz: arrependei-vos de seus pecados, todos os moradores da terra, para que todos façam parte do reino dos céus. Observemos que não é um só céu, são céus, portanto são vários. E é para todos, desde que se arrependam. São vários céus, pastor? Isso está no assunto aí da parábola? Não está. Estou brincando, Ever, estou brincando. Mas é o irmão J. Lima. Nós encontramos aí pelo menos a menção de Paulo. Os judeus acreditavam em 7 céus, né? Biblicamente falando, a gente vê o quê? Os céus diante dos nossos olhos aqui, o universo,
e Paulo falando do terceiro céu, que seria o paraíso. Então, é a linha na qual eu me coaduno, nessa linha de que esse céu azul, o universo seria o segundo céu e o terceiro céu é o paraíso. Embora há uma diferença muito grande quando a gente fala de assuntos sobrenaturais, de níveis e de dimensões. Eu não quero aqui estabelecer níveis, dizendo 1, 2, 3. Visualmente falando, não, o primeiro está aqui diante da gente, aí tem o universo que a gente sabe que a gente vê pelas fotos da NASA, né? Mas eu não estou falando de níveis, eu sou mais adepto à ideia de dimensões, porque dimensão não tem intersecção, não é level, não é nível 1, nível 2, nível 3, não. Em um mesmo espaço pode coexistir dimensões diferentes. É assim que eu vejo pela palavra. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui, porque ontem eu fiquei com uma dúvida monstro no programa aqui. Eu citei um versículo de Jesus em João. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver sejais vós também comigo. Sim. Do que Jesus está falando nesse versículo para o senhor? Ele está falando do seguinte: o que é prometido para a igreja? Uma pátria celestial. Para a igreja, o relacionamento com Cristo é pessoal, é noiva, é estar com Ele, é relacionamento. Com relação a Israel, é terra. Então, se nós observarmos aí o capítulo 21 de Apocalipse para frente, onde vai trabalhar novos céus e nova terra, vai ficar clara essa distinção de aspectos de relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, estar com Ele, isso é para a igreja, e a questão de terra, são promessas terrenas para a nação de Israel, que são os novos céus e nova terra também cumprindo isso. Mas preparar lugar aonde Jesus foi? Celestial. Então nós vamos para o céu. Lógico. O pastor falou que nós vamos para o céu? Não, não falei isso a hora nenhuma. Não, o pastor de ontem. Tá. Falou que é tudo aqui na terra. Tudo aqui na terra. Não. É que esse negócio de ir para o céu é um negócio que não é muito certo. Então a esperança dele está aqui só na terra, né? Daí vai ficar ele até um deles falou: não, a gente vai ficar no céu no máximo 7 anos. Tem tempo. Então, o lugar que Jesus foi preparar para nós é no céu. Lógico. Ele está se referindo à igreja para o arrebatamento. Exatamente. O senhor concorda? Agora, veja bem, eu vou ler o texto. Então leia. A gente às vezes, pessoal, passa batido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. É uma afirmação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já tem. Se não fosse assim, não vou teria dito. Eu vou teria dito: olha, eu vou preparar lugar. Já está preparado. Já tem aposentos, já tem morada. Aqui está falando da Nova Jerusalém, da nova ordem, da nova criação. Então, pessoal, canta errado, lê errado e às vezes prega errado. Respeite as vírgulas aqui, respeite o ponto e vírgula e vai, para encerrar, entrar na mesma linha de João 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Qual é a glória de Jesus? Então, em tudo onde ele tocou, em tudo que ele fez, esse universo com planetas, estrelas e tudo mais, nós vamos contemplar a glória de Jesus. Então, essa é a palavra que eu queria dizer em relação a essa pergunta, Heber. Tá bom. E acho que eu não respondi a pergunta que você fez, acho que é até bom. Quer responder? Eu nem lembro mais a pergunta, eu fui pro texto. E confirmando isso que o irmão falou, que eu concordo plenamente, ele vai bater com o meu argumento de Apocalipse 19. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o noivo e a noiva juntos. Sim. Cuja esposa, a si mesma já se ataviou, o tribunal de Cristo. Sim. Pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 1 Coríntios 3, né? E o 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que é a segunda vinda, a ceia aqui. Tá. Samuel Portela, ele mora em Itapipoca, no Ceará. Como todo objetivo de uma parábola explicar uma verdade,
Quando examinamos esse assunto das 10 virgens, logo na conclusão, Mateus 25:13, Cristo nos alerta a importância da vigilância, pois não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Fala do arrebatamento da igreja. Os representantes da parábola das 10 virgens é a igreja que fica, judeus não convertidos, desviados, os não salvos, e a igreja arrebatada, judeus convertidos a Cristo, gentios regenerados. André Vincent, de Alfenas, Minas Gerais. Interpretando meu ponto de vista a parábola, entendo aqui que Jesus deverá se reencontrar com cada um dos membros da sua igreja. A lâmpada é a esperança pela qual ilumina o caminho da minha salvação. João 14:6. Ô irmão, João 14:6, Jesus disse que é a luz e o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lâmpada é a esperança pela qual ilumina o caminho da minha salvação. Então a lâmpada é a esperança que ilumina o caminho da salvação, ilumina Jesus. Tá bom. O azeite é a fé que abastece, dá sentido e consolida a minha esperança. A chama da minha fé que provém de Deus, não posso dividi-la nem comprá-la. Ela é pessoal, porque a salvação depende única e exclusivamente de cada um. Por isso os representantes somos nós cristãos. O senhor não falou, a resposta que o senhor não deu é: o que acontece com as virgens nécias na interpretação da parábola? Elas são condenadas, elas não têm acesso a bodas, elas não têm acesso à festa nupcial dentro da parábola. Não estou dizendo aqui que seja as bodas lá de Apocalipse 19. É porque eu preciso ser coerente até com o que eu estou aqui defendendo. Então, peraí, não entendi. Sim. Vamos supor que eu seja uma dessas noivas nécias, a possibilidade é muito grande. O que vai acontecer comigo? Se ali está dizendo e falando da segunda vinda, eu não disse que consigo enxergar na parábola se é arrebatamento ou se é segunda vinda. Se for Embora eu creia nessas duas coisas, mas não a partir da parábola. Certo. Então, se for arrebatamento, eu vou me lascar aqui, mas ainda tenho chance. Se nós cremos dentro da linha pré-tribulacionista, acreditamos que sim, mediante um decapitamento, mediante a morte, em testemunho ao Cordeiro. Apocalipse 12, verso 11. Eles venceram como? Foram mortos durante a grande tribulação. Por quê? Porque não adoraram a besta e a sua imagem. E se for a falta de Cristo? Se não for o arrebatamento, a parábola? Se for pós-tribulação, aí essa ideia, se for pós-tribulação, significa que irão para a condenação eterna. Aí é a vinda de Cristo no Apocalipse 19, na hora da batalha do Armagedon. Cristo vem e aí então, logo após a sua vitória sobre o triteísmo satânico, ele estabelece o juízo final. Não tem o reino milenar? Aí é outro, então, por isso que eu estou falando, aí é outra coisa. Você perguntou de arrebatamento e segunda vinda. Sim, nós acreditamos que... A segunda vinda não é para instaurar o reino milenar? A segunda vinda, sim. Então? A segunda vinda, sim. Então? Mas aí não prejudica, são eventos... Eu fico fora do reino, mas eu já estou perdido. Se eu for a virgem rejeitada lá, a virgem nécia. Não, se você for cristão, se você for um cristão só nominal, independente de que momento for, você vai ser condenado. Tá certo. Só vai esperar o momento certo para ser condenado. Pode falar. O argumento dele cabe bem se for usado o texto de 2 Tessalonicenses 2, onde fala da igreja apóstata, onde o Senhor, após o arrebatamento, vai enviar a operação do erro, assim como foi com o faraó. Então eles vão dar crédito à mentira. Então essa é a condição dos crentes nominais, que vai ser a falsa igreja que entra na tribulação e sofre juízo lá dentro. Eber, em relação esse camarada que participou, esqueci o nome dele, ele mencionou sobre a lâmpada. Alguns estudiosos vão pegar essa ideia da lâmpada, isolar da parábola e vão lá para Provérbios 20, verso 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Então, esse é um perigo de você pegar detalhes, dissecar a parábola, mostrar as vísceras da parábola, pegar ponto por ponto e começar a alegorizar. E tem estudiosos que cometem esse erro na análise bíblica. Eles acham que porque uma coisa está falando igual a outra, então eles linkam tudo e criam um sistema, criam uma espécie de teologia sistemática com base em associações de palavras
mas fora de contextos. Isso acontece com 2 exemplos bem claros dos evangelhos. A palavra fermento e a palavra aves do céu. Sim. Onde muita gente sempre interpreta Sim. as duas coisas negativamente e não é necessariamente assim. E como eu mostrei aqui, a questão do sono. Sono nesta parábola das 10 virgens, ela não é pejorativa, não é negativa. Mas em Mateus 26, do 38 a seguir, sono ali é algo negativo e pejorativo. O senhor quer falar, moço? Não, eu não quero entrar nesse argumento que você usou, eu conseguiria rebater ele, mas não é o tema hoje. Não, eu vou fazer um tema. Fermento no Novo Testamento é sempre negativo? Aves do céu é sempre negativo? Com toda certeza. Não. Opa. Então já está pautado. Já tem um tema. Oh, maravilha. O senhor vem? Opa, tranquilo. Então tá. Já tem um tema e já tem um convidado. Maravilha. Beleza. Vocês não sabem a dificuldade que são as reuniões de pauta aqui. Terrível. Bem, eu quero agradecer ao pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus de Utinga. Obrigado. E também ao pastor Davi Paulinetti, da Igreja Bíblica de Jundiaí, que viajou aqui para São Paulo para a gente fazer esse tema. Rua Ataúfo Alves, número 83. Lembrou? Em tempo. E você tem um privilégio, porque no site vejamsó.com.br você tem o contato dos 2 irmãos e pode mandar e-mail, tirar dúvidas, fazer pergunta, convidar para fazer palestra, tudo isso eles estão à disposição de vocês, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende. Rafael Oliveri. Ô, Rafael, você votou ontem, ganhou hoje e vai retirar seu prêmio lá na clínica da Jô Rezende. Pode ligar para ela e agendar, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.